Participação é o ouvinte em primeiro lugar, com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. Bom, gente, estamos de volta aqui com a nossa mesa redonda, hoje com os nossos convidados, um deles muito especial, que nós vamos já daqui a pouquinho conversar com ele. Está aqui presente o Júnior Berilo, nosso companheiro aqui do time de jornalistas aqui da rádio, o Zé Carlos Simeão, o Cacá Simeão, nosso querido amigo de tantos anos, é sindicalista, delegado sindical dos Sindicatos Ferroviários da Central do Brasil e um dos fundadores de um time de futebol, eu acho que foi o primeiro profissional de Osasco, em 1971. Também a presença do Adriano Martins, ele é psicólogo clínico, ex-morador de rua, psicólogo mais bem avaliado no site e no app de busca Jet Ninjas em Osasco. Tudo bom, Berilo? Tudo em ordem? Bom dia, Rossi. Tudo bem, graças a Deus. Tá preparado aí para dar opinião aí sobre o debate de ontem? Com certeza. Assisti, foi muito bom. Ô, Cacá, tudo bom, querido? Bom dia, Francisco Rossi. Mais uma vez um prazer aqui de estar na sintonia estar aqui participando aqui da Rádio Nova Difusora 79.9 com convidados especiais aqui na mesa. Tá. O Adriano Martins, nós conhecemos uma feira livre aqui em Osasco, conversamos rapidamente, falamos sobre a possibilidade dele participar aqui do nosso programa e ele aceitou estar aqui. Tudo bom, Adriano? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia, Francisco Rossi. É um prazer estar com aquele que eu sempre admirei desde criança, né? E hoje estou aqui para ajudar um pouquinho a mudar algumas histórias de pessoas do mesmo processo. Ô, Adriano, conta um pouquinho, você foi morador de rua, como é que você chegou a essa condição de morador de rua, depois como é que você se superou, acabou estudando, fazendo faculdade, se formou psicólogo clínico. Conta um pouquinho dessa história para a gente, porque eu acho que é muito importante a sua história. Sim, é que nem eu estava falando, eu vou resumir bem, porque em breve ela vai virar um livro, né? Mas eu vou contar por partes de onde podemos chegar nesse mundo do álcool e das drogas, né? Eu cresci num berço evangélico, Igreja Batista, e com 18 anos eu quis conhecer o mundo, né? Porque a gente vê o mundo de fora, acha que é um mundo diferente, vê pessoas sorrindo, em bares, tudo. E ali eu não tive uma estrutura para entender que aquilo ali poderia me levar para o pior da minha vida, né? E nesse processo todo, eu conheci o álcool na escola, depois me ofereceram na época maconha, aquele que se dizia meu melhor amigo, né? Não gostei, não me adaptei, mas passou 7 dias, ele me levou na casa, num lugar e me apresentou a cocaína, né? E aquele dia eu lembro que me deu 7 pílulas ali de graça. E ali começou uma história do Adriano, disfuncional, de não obedecer mais os pais, de viver na rua, de mentira, manipulação, né? E dali tive um casamento bem complexo, onde tive 2 filhos, né? Hoje são umas bênçãos. E depois desse processo da cocaína, eu cheguei a conhecer o crack. E ali começou o processo mais complicado da minha vida, onde eu comecei a vender tudo dentro da minha casa, do meu lar, né? Tive um acidente, perdi quase todos os dentes, comecei a ficar na rua ali por dias até ser expulso de casa. Naquela época eu queria acabar com meus pais, eu tinha muita raiva. Hoje eu agradeço, porque esse processo fez eu mudar a minha história, né? E tinha dias que eu ficava lá nos viadutos ali de Osasco, fiquei por quase 1 ano, né? E começava a tomar álcool de poço com suco, porque não tinha bar aberto, tinha um posto do lado, e comecei a falar com árvore e com poste. Já estava um processo ali quase de esquizofrenia, né? Comecei a andar descalço, calça rasgada, fedendo ali, né? Um morador de rua mesmo. E foi num dia eu caí numa praça, né? Conversando ali com pessoas, e uma pessoa que eu não vou expor aqui, que é muito próxima, falou: Adriano, você não tem mais jeito, é dali pra morte. Você é desgaste da família. Por que você nasceu? Por que você não morreu naquela prisão? Que eu fui preso 3 vezes por furto, né? E por que você não formou naquela prisão? Nem aparece na morte dos seus pais, porque a morte deles vai ser culpa sua. Meu pai já estava com depressão, minha mãe ruim. Mas naquele dia eu cheguei numa clínica em Jundiaí,
onde começou a mudança da minha história. Eu já tinha passado por 5 internações, não queria ficar em nenhuma. Mas chegando nessa clínica, né, eu tomei um banho lá, o pastor me acolheu, e no outro dia eu estava na biblioteca daquela clínica. Eu queria ser engenheiro, é o sonho da minha família, do meu pai, e comecei a ler sobre engenharia. Mas os meninos começaram a entrar naquela biblioteca e conversar comigo. E eles saíam bem depois da conversa. Falou, nossa, o Adriano conversa muito bem, vai lá, ele me deu um dica e começaram. Depois de 4 meses, o pastor me chamou. Falou, Adriano, vem cá, Deus me mostrou que você vai ser psicólogo. Eu falei, hã? Deus me livre, nunca na minha vida. Estou lidando nem com a minha vida, quanto mais com a vida dos outros. Eu falei, se Deus te mostrou, ele vai ter que me mostrar. Eu era um pouquinho rebeldinho. Depois de 7 dias, eu tive um sonho numa casa de recuperação com jaleco branco e as pessoas falando, doutor Adriano, chegou mais um para você atender e internar. E eu acordei suando, era muito real aquele sonho. Era para mim ficar lá 1 ano nessa clínica. Eu voltei de novo para a biblioteca e comecei a ler sobre Augusto Cury, sobre a psicologia. E aonde que foi ali o divisor de águas? Eu tinha muita raiva do meu pai, eu achava que eu queria punir meu pai, né? Com a distância que ele tinha da minha vida, enfim. E ali eu descobri no livro que a injustiça do meu pai não podia fazer com que eu me punisse. E eu falei, nossa, meu pai continuou a história dele, quem me puniu foi eu virando morador de rua. E depois de 7 meses ali, eu comecei a ler sobre psicologia, os livros de engenharia já não era mais viável. E com 7 meses o pastor me chamou. Ele falou, Adriano, vem cá, de onde você veio? Ele começou a chorar, eu ia fechar essa clínica. Depois de 16 anos, eu não aguento mais esses meninos indo e voltando até chegar você. Você mudou a história desse lugar, você não tomou medicação, quase teve visita, começou a mudar a história desses meninos. Hoje é um dos seus últimos dias aqui. Eu falei, nossa, não era 1 ano? Ele falou, não, até que você vai. Te arrumei um emprego em Osasco, numa loja de imóveis, né? E seus pais estão vindo te buscar. Fiquei ali com a cabeça para mim entrar numa faculdade. E depois de 1 ano trabalhando nessa loja de imóveis, sofri muito. Depois de 3 dias, de 3 pessoas que trabalhavam ali, só ficou eu. O galpão enorme, eu limpava a loja sozinho, limpava os móveis, fazia o café delas, montava os móveis na chave de fenda, minha mãe carne viva, e eu ia na perua assim, chorava. Eu falei, Deus me testou ali por 1 ano, vamos ver se ele cai, vamos ver se ele aguenta. E depois disso, de 1 ano, eu fui ali na Uniban, hoje é Anguera, né, em frente à União, passei no vestibular para psicólogo e cheguei nos meus pais da maior alegria. Hoje meu pai sabe, ele não tem mais raiva. Eu falei, você é psicólogo? Meu pai, profissão de merda, não vai dar dinheiro, vai lidar com louco. Ao respirei assim, eu falei, pai, eu tenho 10 certificados naquela gaveta que você fez eu fazer, nunca quis. Fiz para se aproximar de você como pai. E hoje eu entendi que existe um pai que é acima de tudo e de todos. E é ele que eu sigo, porque ele me mostrou esse caminho. Te amo, te respeito, mas é ele que eu sigo. Ele falou, então pode ir e tal. E terminando esse processo, para vocês terem entendido tudo isso, aonde eu cheguei, depois de 5 anos naquela faculdade, os alunos souberam da minha história, conversaram com os professores, eles me chamaram de aluno milagre. Porque para psicologia e para ciência é impossível um cara que falava com árvores ver esse processo de se tornar um psicólogo. Minha média era de 8 para 10, nunca peguei uma DP. Para um cara que morou na rua, falando com árvore, e todo mundo falava, ele não tem mais jeito, não tem nem memória. E no dia da minha formatura, Rossi, foi o dia mais marcante da minha vida, porque todo mundo ali das pessoas falou, quem é um morador de rua que vai virar psicólogo? E eu passando perto, só que eu que escondi, eu falei, não quero ficar nos bastidores. E quando chamaram meu nome lá para pegar o diploma, eu lembro que eu peguei aquele diploma e comecei a me beliscar escondido. Só que eu fui em pensamento lá naquela praça, quando falaram que eu não tinha mais jeito. E ali, daqui para cá, começou meu processo em ajudar casas de recuperações, hoje se tornar o psicólogo mais falado de Osasco, com mais de 40 pacientes. Hoje eu já sou neuropsicólogo, 3 pós-graduação, né? Então, nunca parei de ajudar as casas de recuperação, fiz 189 internações 4 anos, ajudo 2 casas de recuperação, atendo lá 1 por 1, toda segunda, sem cobrar nada. Cada 15 minutos eu atendo eles, faço palestra e sou incansável em ajudar vidas, né? Então, esse é um pouquinho da história do Adriano. Agora, Adriano, você tem 2 filhos, né? Sim, um casal. Minha filha tem 18, você é avô. Já vai ser avô. Você é avô, mas está lá
casada, trabalhando. Hoje meu filho, ele tava morando com a mãe, né? Veio pra cá, por Jardim Aliança, onde meus pais moram, tá trabalhando, né? Hoje eles têm orgulho, mas viu o pior pai ali que poderia haver, né? Quantas vezes eles só são para cair de jogada os caras chutando, né? Então hoje, para quem olhou minha história há 11 anos atrás, onde eu cheguei, ver hoje, se não vê Deus na minha vida, independente de religião, nunca mais, não pode ver em outro lugar. Então eu sempre falo, Deus sempre é à frente do trabalho. Eu falo que naquela praça, quando eu fui pego ali, ele foi meu investidor, né? Então hoje eu atendo no meu consultório pastores, espírita, candomblé, e hoje eu falo para eles assim, quando eu falo meu testemunho, eu falo, eles, eu falo assim, agora pode falar seu problema, eles, agora não tem nem como eu falar. Então o índice de recuperação de pacientes que eu tenho hoje é muito grande, porque eu sou muito dinâmico no consultório, brinco com eles, pinto o cabelo das crianças, é uma festa, porque sempre foi esse Adriano desde criança. Porque eu queria ver as pessoas sorrindo, mas por dentro eu estava estragado, né? Então eu já tinha esse dom ali. É que eu falei para eles, eu ficava num quarto trancado, montava um palanque, colocava o disquinho do Rossi e fingia que eu era político. Eu gostava dessas coisas, né? Então, trabalhei na prefeitura, na Juco, né? Sempre fui uma pessoa assim, que tinha tudo para ter uma vida antes das drogas, mas Deus quis entortar um caminho para me entender o que é o vício, hoje recuperando vidas, né? Você ficou no vício... quando você falou que experimentou a maconha e não gostou, mas aí você conheceu cocaína, você ficou viciado em cocaína ou você se viciou no crack? Então, para chegar no crack foi uma coisa muito complexa, porque assim, a cocaína ela fazia uma fuga minha de alegria para me enfrentar a vida de uma forma diferente. Então, eu me tornava engenheiro, o que eu quisesse ali em 5 minutos, né? Fantasia. Uma fantasia. Só que eu comecei a roubar roupa em lojas, eu trabalhava de segurança, eu trabalhava à noite, então ela me mantinha acordado, né? Aquela fantasia de um segurança, de balada e tudo. Então, essa área da segurança, ela florou muito a cocaína para mim sobreviver à noite, né? Teve uma época que eu não queria mais droga, cocaína. Eu ia lá nos traficantes para eles falaram, nossa, chegou o cara. Esse é o que vai vender isso para nós, esse é o Adriano. Porque eu queria ver isso do meu pai, né? Então nunca foi a droga, sempre foi a atenção das pessoas. E eu andava num barraco com mais de 15 pessoas usando crack e eu só usando cocaína. Mas eu era o articulador, porque eles traziam coisa para me vender e eu revendia, né? Eu era como se fosse um gerente ali. E de tanto eles insistiam, usa crack. Só que eu tinha um processo de operação de garganta desde criança, então eu engasgava, por isso que a maconha não entrou em mim. E nem o crack. Só que de tanto eles insistirem, teve uma hora que o crack pegou. Eu falei, nossa, é muito mais forte do que cocaína. Eu falei, nunca mais quero cocaína. Então, quando ele pegou mesmo, ali eu comecei a vender tudo que tinha, já desmiolei, já andava sujo, aí começou um processo de catar lixo na rua para comer lanche, sabe? A pior face da história. Quantas vezes a polícia invadia aquele barraquinho lá? Só que todo mundo fala, meu, você não é daqui, você é diferente. Porque eu sempre falava de Jesus ali, os caras, meu, para de falar de Jesus. Eu falei, não, ele pode dar uma oportunidade para nós mudar a história. E eles tinham raiva daquilo, né? Teve uma coisa curiosa, que na minha primeira prisão, tava eu e um amigo querendo usar crack, nós vimos um rapaz ali naquele essa do Helena Maria ali. Ele tava falando bêbado com o celular na mão. Eu falei, vamos lá pegar um celular? Era a minha primeira vez. Ele encostou me na parede, eu puxei o celular e corri. De repente ele começou a gritar, ei, polícia, a polícia vendo. Eu entrei debaixo de um caminhão e fiquei tentando desligar aquele celular. Eu falei, tem que desligar isso aqui para tirar a bateria, não conseguia. Eu falei, deve ter acalmado, acho que já foram embora. Quando eu tô subindo a rua ali, só vi o barulho, joguei o celular na casa da mulher e meu amigo já tava dentro do camburão da polícia. Falou, ele. Me levaram lá no Extra, uma cena, eles falaram, cadê o celular? Eu falei, eu joguei no riozinho ali, e os policiais procurando, eu falei, vai dar ruim. O celular não tá ali, eles vão me pegar. Aí Belgemar falou, fala a verdade.
Falei, não, senhor, não vou mentir não. Joguei na casa da mulher ali. Foram lá, pegaram e me levaram ali para aquela delegacia da João Ventura. O 10º. É, o 10º. Chegou lá os policial. Puta, não. Os caras trazem os caras aqui, eu dormindo, por causa de um celular, mas dizendo que eles ganham uma folga quando prende alguém. Os policiais militares. E ali, quando ligaram para minha mãe, falando, seu filho tá preso, ele vai pro CDP, pode vir trazer as roupas dele de manhã. Ali eu comecei a conhecer outra realidade. No outro dia de manhã tava minha irmã, meu pai e o advogado. Fui lá da Maria Campos ali, né? O que me chamou a atenção é que o carcereiro pegou meu amigo e falou, vai, coisa o dedo aí, seu folgado, e xingando ele. Eu falei, mas esse cara vai acabar com a minha vida, esse carcereiro. Quando chegou ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Não é seu mundo, aqui você não tem gíria. Um menino com o maior pinta de ser uma pessoa boa. Meu, é daqui pra pior. Hoje tá um pouco vazio hoje. Mas é daqui pra sua morte. E eu não entendi essas pessoas. Eu caído na rua, vinha pessoas do nada e falou, você vai ser um pastor de multidões. Eu falei, pelo amor de Deus, quem vai chamar um morador de rua de pastor? 18 profecias ali em rua. Né? Então, nessa prisão, quando eu fiquei ali naquele chão ali frio, né? E comecei depois a mais uma prisão por causa de roubo e outra, ali eu conheci que o crack estava acabando com a minha história. E depois de tudo isso que eu fui expulso e comecei a viver naquelas pontes ali de Osasco, né, com moradores de rua, e ali dali foi para pior. E nessa internação, que foi a última, né, que onde foi todo esse processo com Deus, que foi o meu chamado. Mas hoje, quem experimentar crack, né, pelas estatísticas, é muito raro sair. A cada 100 internações, só 9 se recuperam. Isso por causa dos CAPs, não é 3. Então é muito difícil. Cada 100 ou cada 10 só 9 se recuperam? Não, vamos dar um exemplo assim. Você internou 100 pessoas ali numa clínica. Né? A maioria tem 80, 100, então a estatística colocou 100. Quanto vai se recuperar ali desses 100, Adriano? Só 9. 91 volta para o uso. É automático. Então 90% permanece no 90%. vício. É que a álcool e a droga não tem cura. Eu sou cristão, falo nem para Deus. Porque Deus fala, vai e não peques mais. Na memória de nosso arquivo, ela fica. Não tem como escapar. Adriano, então como você mantém longe do uso? É o controle da emoção e da razão. A razão fala, não entra, não passa, não olhe, evite, eu sou 100% obediente a ela. A emoção vai falar assim, não, só mais uma, de boa, você consegue. Você está triste hoje, bebe um vinho ou alguma coisa, porque você não vai recair. Então, hoje, se você não trabalhar a família do adicto, que é codependente, não adianta. Por isso que eu mudei a história dessas clínicas. Eu tenho que trabalhar o adicto e a família, para a família entender que é a doença. A pergunta que eles fazem, Adriano, não é safadeza? Eu falei, é os dois. Existe a doença, que é um CID, e também a safadeza. Onde a safadeza entra? Quando eles têm tudo para evitar a doença, mas não dá um passo para tentar. E aí, Ross, para a gente terminar esse processo de como eu recupero vidas, como eu fiz pós-graduação em desenvolvimento infantil, no 3º mês de gestação, tudo que a mãe sente emocionalmente vai para o cordão umbilical e passa para a criança. Então, se a mãe tiver depressão, ansiedade, frustração, já está indo tudo para o cordão umbilical. Isso tudo hoje é trazido pela ciência e pela psicologia. Então, a criança ela já nasce com o temperamento da mãe. Então, se a mãe é ansiosa, ela vai nascer com processo ansioso. Se a mãe fumava, ela vai nascer com adicção. Então, não é só o adicto. Eu falo que é o 50-50. A família erra 50% e o adicto 50%. Onde dá problema? Quando um quer pegar os 50% do seu erro e sobrecarregar o outro com 100%. Né? Então, eu fiz esse trabalho com a família para a família entender eles. Né? É, uma história profundo. Tem que virar um livro, né? Tem que virar um livro mesmo, viu? Bom, são 11 horas e 28 minutos, nós vamos ao primeiro tema preparado aqui pela nossa produção. Parabéns, viu? Amém. Ter superado, e é um exemplo que tem que ser realmente divulgado, e é o que nós estamos fazendo. Tem jeito, aqui. Eu falo, não percam as esperanças, os pais, né? É isso aí. O tema foi extraído do portal UOL desta segunda-feira. PT vê Bolsonaro vazio em debate. Para governistas, corrupção emparedou Lula.
A equipe de Jair Bolsonaro avalia que Luiz Inácio Lula da Silva foi emparedado no tema corrupção durante debate promovido pelo UOL, em parceria com a Band, a Folha de São Paulo e a TV Cultura. Para os governistas, Lula ficou desestabilizado quando foi tocado no ombro no terceiro bloco. Já a campanha petista entende que apresentou mais pautas propositivas e que a Bolsonaro se prendeu nos temas batidos de Nicarágua, dos costumes conservadores e fake news, que só reverberam entre os bolsonaristas e, portanto, não rendem mais votos. O primeiro confronto direto entre Lula e Bolsonaro apresentou um novo modelo. Os dois candidatos falaram sem intervenção de jornalistas no primeiro e no terceiro blocos e se movimentaram no palco. Na avaliação petista, Lula teve os melhores momentos quando conseguiu fazer questionamentos propositivos para Bolsonaro. Para os integrantes de campanha, ao não responder diretamente, o presidente explicitou um vazio em relação a feitos e projetos. Já a campanha de Bolsonaro ficou satisfeita por entender que o candidato conseguiu desestabilizar Lula quando o atual chefe do executivo tocou no ombro de seu adversário no terceiro bloco. A leitura do grupo é que o petista não soube como reagir e ficou desconfortável. Eu vou começar ouvindo o Berilo acerca dessa matéria, Berilo. Bom, a matéria aqui, o título diz sobre essa questão, né, que o PT viu o Bolsonaro vazio e o grupo do Bolsonaro achou que o Bolsonaro emparedou o Lula. Isso aí é natural, porque cada grupo vai se dizer que se saiu melhor. Agora, o debate em si foi um debate diferente, é um debate que tem dados, inclusive ontem o Google, que é o dono do YouTube, o Google divulgou que foi a maior audiência da história do YouTube. O YouTube, em todos os anos de existência do YouTube, a live jornalística, no formato jornalístico, foi a maior audiência da história. E a questão ali da audiência, provavelmente o Bolsonaro vai conseguir ter mais, vai repercutir mais a participação do Bolsonaro. O Lula, ele não se sentiu desconfortável porque colocou a mão no ombro. Isso aí não foi... O Lula se sentiu desconfortável quando ele chegou a Bandeirantes e ele se deparou com o Sérgio Moro no mesmo ambiente que ele. O Sérgio Moro estava ali... inclusive reparando erros lá de trás, quando ele rompeu com o Bolsonaro, e o Bolsonaro depois na entrevista falou que se sentiu bem com a presença do Moro ali no dispositivo, no ambiente, e o Lula ficou desconfortável pela presença do Moro. Uma coisa que eu não gostei no formato do debate é a questão da intervenção dos jornalistas. O debate poderia correr ali só entre eles, sem aquela questão dos jornalistas, ou em outra forma poderia ter ali umas perguntas sorteadas, alguma coisa, mas o jornalista, ele desequilibra um pouco o debate, porque tem jornalista que vai ali se apresenta com viés ideológico e faz perguntas que favorecem um ou outro candidato. Então, foi uma parte que precisa ser aperfeiçoada, que é essa questão da participação dos jornalistas. O Bolsonaro, em si, apresentou, quando o Lula colocava um tema, ele ia lá e derrubava aquele tema. Onde eles colocam aqui a questão do vazio foi uma pergunta que foi feita. Lula, o que você fez pela educação? Aliás, Bolsonaro, o que você fez pela educação? Lula perguntou ao Bolsonaro o que o Bolsonaro fez pela educação. O Bolsonaro não respondeu. O Lula insistiu novamente. O Bolsonaro falou que não tinha o que fazer em relação a universidades, que não tinha que ter, não teve como ele abrir novas universidades, porque na pandemia ele abria essas universidades e essas universidades iriam ficar fechadas. E o Lula, não, você fez uma. Aí o Lula levantou lá, deu o dado que o Bolsonaro fez uma universidade. Se o Bolsonaro tivesse uma informação, poderia ter colocado mais em xeque ali o governo do Haddad, do PT, que de fato o PT criou universidades, mas ele criou ali o decreto e não colocou essas universidades funcionando efetivamente. Enfim, foi um debate positivo, um debate que o eleitor conseguiu visualizar ali os dois lados, as duas campanhas. E ao final, quando terminou o debate, o Lula estava saindo da Bandeirantes, os jornalistas se aproximaram, ele já não queria falar, ele falou, eu não quero ir para casa, eu não vou falar. E a repórter Fabíola Cidral do UOL insistiu com ele, eu quero uma declaração do senhor. O Lula falou, foi um debate bom, tal, e já tentou se sair, a Janja estava lá enxugando ele, que ele estava muito suado e ele tomou muita água ali, toda hora que o Bolsonaro falava, ele corria lá e tomava água, porque o Lula ficou mais preocupado com o andar do debate. Cacá, como é que você assistiu o debate ontem? Assisti o debate.
E como é que o que você achou do debate? Achei um debate bom, achei que o Bolsonaro se saiu muito bem, né? Achei o Lula muito tenso, né? Toda hora tomando água. Acho que ele ficou meio tenso pela presença do próprio Sérgio Moro na plateia, né? A gente vê que as mentiras ali do Lula ali são coisas que a gente não vê em lugar nenhum. O cara mente na cara dura, arruma números, muitos números, que eu não sei de onde ele arruma tantos números. Inclusive, ele falou um tema lá que ele queria abrir a Amazônia para o mundo, né? Tirando a soberania do Brasil, onde que ele vai abrir a Amazônia para o mundo, para o pessoal vir explorar as nossas riquezas aí dentro da Amazônia, né, Rossi? Bom, Adriano, você viu o debate ontem ou não? Vi sim, Rossi. Onde que eu vi essa instabilidade ali? Nos primeiros blocos, eu vi que o Bolsonaro se desestabilizou quando o Lula começou a falar sobre aquele processo do Rio São Francisco ali, né? E ele falou, não, eu fiz 83% da obra, você só fez o restinho. E depois perguntou, quantas faculdades você fez, Bolsonaro? Então aquilo ali, o Lula começou a entrar num processo onde sabia que o Bolsonaro, né, não era forte, né? Mas a partir do segundo pro terceiro ali, quando o Lula falou muito e deixou o Bolsonaro com uns 5 ou 6 minutos ali para expor, ali eu vi que ele ficou tenso, nervoso e já desestabilizou. Mas, no geral, eu achei que o Bolsonaro e Lula deveriam falar mais sobre propostas, né? Todos os debates você não vê, como antigamente os projetos que tinha, né? Mas, enfim, então já é mais uma guerra entre os dois que virou, mas as pessoas que estão por volta ali de cada um, né? Parece que querem voltar de uma forma e às vezes apelam, né? Mas, enfim, eu gostei desse projeto novo da Band de colocar eles daquela forma ali no debate. Você chegou a alguma conclusão? Quem é que faturou mais no debate? Ou será que vai ficar tudo igual? Qual foi a sua avaliação do resultado do debate para o Lula e para o Bolsonaro? Então, na minha avaliação final, é que, como eu falei, no começo eu achava que Lula ia colocar o Bolsonaro ali na berlinda, né? De projetos que ele fez ali sobre até os presídios federais. Falou assim, Bolsonaro, você fez quantos? Faculdade, você fez quantos? Então ele estava tocando em cada ponto ali. Mas, no geral, o Bolsonaro mostrou, né, que tudo que o PT fez ou Lula, né, teve processo de corrupções grandes, né? E quando perguntou, Lula, qual vai ser o seu ministro da Economia? E o Lula não respondeu. Então, no geral, Bolsonaro foi muito melhor, mesmo não apresentando todas as propostas, né? Porque ele manteve o equilíbrio ali, mesmo o Lula tentando de tudo. E depois até o Lula xingou o próprio assessor lá, já estava todo desestabilizado, né? O fotógrafo, né? O fotógrafo. Então, Bolsonaro foi muito melhor. Bom, são 11 horas e 37 minutos. Está aqui o Flávio Lubarino, sempre acompanhando a gente lá em Francisco Morato pelo YouTube. Obrigado, Flávio. O Marcos Gonçalves, bom dia, Rossi, família, e a todos os participantes aí da mesa, que Deus abençoe. E mais uma semana que se inicia. As pessoas têm que votar nos projetos e ideologias, não deixar de comparar as pautas de Bolsonaro e as pautas do Lula. É só comparar e veremos quem é o melhor. A Vanessa Vasconcelos também nos acompanhando pelo YouTube. Obrigado. O Sena, professor Sena, a paz de Deus, amigo. Amém. A Ana Maria, minha irmã, bom dia, Rossi. Deus abençoe a todos. Na minha opinião, Bolsonaro deu um show ontem no debate. A Miriam Marli Lombas, todos os dias nos acompanhando também pelo YouTube, nos cumprimentando. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Lula se perdeu em dar muita explicação naquele último bloco dos 15 minutos e o tempo dele se esgotou. E ficou ali 5 minutos ou um pouco mais o presidente Bolsonaro detonando o Lula
E o Lula foi meio que desesperado, né? Quase que correndo para tomar água. Ele não estava, na minha opinião, ele não estava nada bem, né? Se repetiu várias vezes, esse aqui é um cara de pau e não sei o quê. Então, ele foi assim, ele foi mal, na minha opinião, não explicou a corrupção no governo dele. Ele era perguntado, ele falava e não respondia nada. Eu acho que o povão, eu não sei como é que vai avaliar esse debate, mas as pessoas que estavam indecisas, eu não tenho a menor dúvida que a maioria pendeu para o Bolsonaro, que estava tranquilo, né? Estava assim, foi um debate mais ou menos civilizado, né? O Bolsonaro foi até simpático, tocou no ombro do presidente. Enfim, eu acho que a presença do Sérgio Moro mesmo deve ter dado uma desequilibrada muito grande no Lula. Então, não sei se é porque eu sou simpático ao Bolsonaro, mas eu acho que ele ganhou fácil o debate de ontem. A opinião minha, claro que deve pesar um pouco a simpatia que eu tenho pelo Bolsonaro e a minha preocupação em relação à possibilidade da volta do Lula ao poder. Eu acho que não vai ser algo assim bom para o país, né? São 11h40. Está aqui um tema extraído do jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira. Bancada da bala se articula para endurecer penas, diz possível líder. Cotado para liderar a bancada da bala na próxima legislatura, o deputado eleito Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, já discute estratégias para aprovar endurecimentos no Código Penal e na Lei de Execução Penal que há anos tramitam na Câmara. Entre outros pontos, ele defende a proibição das saídas temporárias nos presídios, chamados de saidinhas, que todo preso trabalhe, o cumprimento integral da pena em regime fechado e a ampliação do limite de tempo de reclusão no Brasil. Fraga, que é amigo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e retorna à Câmara após 4 anos sem mandato, adiciona no pacote de medidas a serem analisadas a liberação do porte de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Segundo Fraga, a possibilidade de que ele assuma o comando da bancada da bala já foi discutida com o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, atual presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública. A Folha tentou contato com o Capitão Augusto, mas não houve retorno. A Frente Parlamentar de Segurança Pública possui 288 membros. Dos 250 que tentaram reeleição, 171 tiveram sucesso, o que representa um índice de reeleição de 68,4%. Considerando toda a composição da Câmara, a taxa de reeleição foi de 60,6%. Portanto, não foi aquela renovação que muita gente achava que iria acontecer. Berilo, a sua opinião sobre essa matéria? Independente de ser o Fraga ou de ser o Capitão Augusto, quem presidia essa comissão é uma frente parlamentar muito importante, essa frente da segurança. Esses temas são temas que já deviam ter sido aprovados, já deviam estar vigorando há anos. A questão da saidinha, é inadmissível essas saidinhas, é inadmissível não termos aí um Código Penal atualizado. Hoje, audiência de custódia, uma série de situações que precisam ser revistas, que precisam ser melhoradas, e é uma frente parlamentar que tem uma expressão, é uma frente parlamentar importante, e mais do que isso, esse 68,4% de reeleitos prova que eles estão no caminho certo e precisam sim trabalhar cada vez mais em prol da segurança pública. A segurança pública ainda é um grande problema. A educação, se fala muito em educação e saúde, mas a segurança pública tem que ser colocada também aí em primeiro lugar pelos governantes. Cacá Simeão, a sua opinião?
Também acho que é importante essa frente aí. Sou contra as saidinhas. Deveria ser colocado também em mesa, na pauta lá, o cumprimento da lei aí para menores de 14 anos aí cumprirem, né? A reclusão, né? O cara cometeu um crime aí hediondo e... Maioridade penal, você está se Maioridade referindo? penal, exatamente. Fugiu da minha maioridade penal. E a gente sabe que em outros países aí o preso ele tem de trabalhar. Tem muitas penitenciárias aí que são privatizadas, né? O cara tem de pagar para estar ali com o trabalho dele. E, infelizmente aqui no Brasil ainda nós não temos ainda essa política. Seria uma tentativa de recuperação, né, do preso que vai para uma penitenciária e sai pior, né, do que entrou. Adriano, você teve a experiência de ser, eu não sei se você foi condenado ou não, mas você teve a experiência de ser detido pelo menos 3 vezes, né? Você cumpriu alguma pena ou não? Não, fui absolvido das 3, né? Por um advogado lá, fez um processo lá com o juiz, e pela minha explicação e pela conduta que eu já tinha da minha vida nas clínicas, então eles colocaram um adicto que está no processo de drogadição, né? Então eu fui absolvido das 3. Certo. Mas como é que você vê essa notícia? Então, é porque aí vocês vão perguntar para um psicólogo que tem um olhar humano, né? Assim como falavam para mim que eu não tinha jeito, hoje se eu não aceito esse processo de saidinha, mas foi como foi falado, uma experiência de dar para eles um trabalho digno e grupos de psicólogos trabalhando na mente, ele deve saber como foi a infância, a adolescência, o porquê desse processo, né? Uma estrutura, né, de organizar cada um ali, porque ali, que nem pode ter 1000, mas dá para encontrar 100, 150 que quer mudar a história, porque não tem oportunidade. A pessoa já sai ali sabendo que ela está fichada e não vai conseguir emprego. Então tem que ter uma estrutura de saber realmente o psicólogo perceber que aquela pessoa está pronta para uma sociedade, depois que ele cumprir a pena dele, ele seguir numa faculdade, que as faculdades poderiam dar uma cota, assim, abrir oportunidade para essas pessoas, né? Então, olha esse olhar psicológico de que todos têm jeito. Basta o quê? Ensinar para eles a administrar a forma que teria que ser essa conduta, né? Então, você acredita na recuperação das pessoas, Sim, por piores que elas possam ser julgadas, né? Sim, Não sim. tem jeito. Mas você acha que tem jeito? Tem sim. É porque nós da psicologia, nós sempre vai olhar onde começou esse processo, da pessoa ser que ela quer hoje. E quando nós vai ver a infância, né, o processo de mãe com o pai, então aquela criança vai crescendo sem estrutura, e aí começa a ser chamado de safado, que não tem jeito, vagabundo. Mas na psicologia a gente sabe que sempre teve um porém. Eu falo que a psicóloga ele tem um pouco de olhar de Cristo, né? Ele vai olhar, ele vai sondar ali desde o começo para entender. Mas o ser humano ele vai acusar, ele vai julgar, né? Então eu creio sim que tem oportunidade, né? Não para todos, porque tem gente que não quer mesmo, mas para a maioria eles fizeram um processo diferenciado nas penitenciárias, né? Eu acho que dá para começar a resgatar, nem que seja ali 10% de cada um. Tá certo. Exatamente, eu estou com você, Adriano. Tem de ter uma estrutura, tem de ter alguém que trabalhe dentro dos presídios para que possa ser recuperado o maior número de pessoas, né? Eles não têm, eles são jogados lá e... Passa a ser um depósito de preso. Depósito de preso. Então, eu também acho que o ser humano merece uma oportunidade sempre, né? Agora, é aquilo que também o Adriano acabou de falar. Tem gente que não quer, né? Ele fala, não, eu estou nessa e não vou sair, eu quero continuar. É difícil, né, a gente avaliar esse tipo de conduta, né? Uma pessoa que não quer saber de oportunidade, né? É porque o que acontece? Existe um processo de memória de arquivo. A nossa mente ela funciona assim. Vou dar um exemplo. Isso aqui se chama ambiente percebido, celular. Nessa caixinha do ambiente percebido, ele passa uma setinha para a memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Ela analisa. Para que serve isso? Ela não tem resposta.
ela repassa a flechinha para memória de arquivo, ou memória de longo prazo, desde a nossa infância até o dia de hoje. Essa memória de arquivo vai falar, isso aqui é um celular para você se comunicar com as pessoas. Ela repassa informação para a memória de trabalho e ela tem uma resposta de conduta. Ah, isso aqui é um aparelho para se comunicar. Então imagine um adicto que está na casa de recuperação sem bebida e sem droga. Ele sai da clínica e ele vai no mercado comprar Coca-Cola. Vai estar a bebida que ele mais gostava lá, ambiente percebido. A memória de trabalho vai olhar e vai falar, para que serve aquilo? A memória de arquivo é aquilo que te causa prazer, te dá euforia, faz você falar em público, quando você está nervoso você bebe, ela tem um monte de gosto. Caju, menta, até mudou, é gostoso, um sol desse. Ela repassa informação. A memória de trabalho vai ter que dar uma resposta de conduta. Se ela responder com a emoção, depois de 9 meses de tratamento, a pessoa é automática. Recaiu. Se ela fizer todo esse processo, ambiente percebido, memória de trabalho, para que serve isso? Memória de arquivo é aquilo que te causa prazer, te dá euforia, faz você falar em público. Só que agora ele vai responder com a razão. Ele vai falar, eu lembro, mas isso aqui acabou com a minha história. É isso que eu faço há 11 anos, 24 horas por dia. Né? Ela sempre vai mandar informação. Aí vai depender da sua resposta de conduta, se é com a emoção ou com a razão. Por isso que eu falo, a família chega assim, você deve ter usado de novo, você é um vagabundo, não presta mais. E o cara nem usou. E se ele agir na emoção ali, ele vai falar, agora que você falou, eu vou fazer. Não, na razão, fala, mãe, eu sei que você é codependente, gente, mas me perdoe, eu não usei. Me perdoe se eu deixei de te avisar que eu ia chegar um pouco mais tarde. Então, uma conduta muito informativa, é um trabalho de formiguinha, mas que resolve, assim como as pessoas presidiárias, né? Certo. Bom, tem aqui uma notícia que chama a atenção, porque trata-se aqui de uma decisão do ministro do Tribunal, do Supremo Tribunal, que é o Moraes, o Alexandre de Moraes, que é tão, né, é motivo de tanta discussão, né? Tá aqui, ó. Moraes proíbe campanha de Lula de explorar fala sobre venezuelanas. O tema extrai do jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de explorar a entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre um encontro com adolescentes venezuelanas. Os advogados de Bolsonaro afirmaram que o episódio fora explorado pelo adversário para transmitir a fala e a absurda ideia de que o presidente seria pedófilo. A vitória jurídica de Bolsonaro veio pela caneta do presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, alvo de uma série de críticas e hostilidades do presidente e seus apoiadores. Em atenção a pedidos da campanha, ele restringiu a propaganda petista e a veiculação de vídeos e postagens com a fala nas redes sociais, veiculada por Lula e seus aliados. A multa foi de R$100 mil em caso de descumprimento. Para Moraes, a declaração de Bolsonaro havia sido descontextualizada por adversários, o que poderia atentar contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. O Comitê da Reeleição de Bolsonaro mobilizou-se ao longo de todo o fim de semana para conter danos políticos pela associação do presidente ao crime de pedofilia a acusações de omissão. A crise foi aberta na campanha por causa de relato feito pelo presidente na sexta-feira sobre o encontro dele com adolescentes venezuelanas na periferia do Distrito Federal. Berilo, a sua opinião sobre essa matéria, e chama atenção, né, a decisão do Alexandre de Moraes. O Moraes, nesse caso, ele foi sensato, foi imparcial, ele analisou de uma forma mais coerente essa situação e, de fato, foi um texto fora do contexto. Pegaram lá um vídeo, fizeram uma edição, cortaram no que mais era interessante e isso foi articulado no final de semana com a intenção de que no debate o Bolsonaro chegasse enfraquecido ao debate e que esse tema o destruísse no debate. E o o Lula ontem no próprio debate falou, você acordou de madrugada para gravar um vídeo explicando não sei o quê, e o Bolsonaro tinha que fazer isso, porque vocês estavam agindo de má fé contra a minha pessoa. E o Moraes aqui
nesse caso tomou uma atitude que deveria ter sido tomada em outros casos, em vídeos semelhantes, que foi o caso do vídeo do canibalismo, e outros que tentaram impor ao presidente situações que não correspondem com a realidade. E a acusação é uma acusação grave, pedofilia, tentar associar ele a um crime desse. E agora, inclusive, o Bolsonaro hoje, o grupo do presidente está entrando na justiça pedindo a cassação da chapa do presidente Lula por conta disso aqui, porque isso é muito grave. Cacá, a sua opinião? Até que enfim, né? Até que enfim o Alexandre de Moraes acertou uma, né? A gente sabe que praticamente o presidente Bolsonaro, ele preza pela família, é contra o aborto. Isso aí não iria pegar bem na campanha mesmo. E ele é um cara que ele preza a família, né? Isso aí não teria nada a ver com ele. Então, a gente vê que o PT ele usa de muitos artifícios aí para prejudicar aí os candidatos. A gente vê pelo próprio Tarcísio, né? Chamar o Tarcísio de miliciano, né? E a gente vê que a baixaria do PT ela é algo forte. É algo forte. Bom, Adriano, a sua opinião sobre essa matéria? Dando um resumidinho aqui, acho que o Moraes de 10 ele tinha que pegar alguma, né? Para não ficar muito estranho, né? Mas no fator aqui de acusação, eu acho que o mundo já está assim, né? O mundo acusa muito o ser humano. E eu sempre falo para meus pacientes, olha para o espelho. Eu falo, você está vendo o seu principal inimigo. Só você pode parar a sua história, né? Então, enquanto o ser humano não assumir erros, e acho que às vezes até assumindo, ele tem mais um olhar das pessoas mais diferenciado do que ficar sempre jogando para o outro. Esse negócio de acusar o outro e jogar para o outro. Então, acho que nesse processo aqui de pedofilia, o PT chegou no nível hard ali, né? De um processo para tentar colocar um presidente da família, né, que preza pela família, para até manipular cristãos e outras pessoas, né? Então, achei assim, esse negócio do Moraes, assim, mais deixa eu passar pelo menos uma aqui, para ninguém falar que eu tô com outro, né, candidato, né? Mas, enfim, vai acontecer muito mais coisa. Eu acho que até o dia 30 vai ter... ainda tem chão aí pela frente, né? Tem uma eternidade. Nós estamos chegando ao final do programa, porque às 13 horas às 12 horas começa o programa eleitoral gratuito. Então eu vou dar um minutinho para cada convidado para as despedidas, para que a gente cumpra aquilo que está determinado pela legislação e às 12 horas nós entremos no programa eleitoral. Começa com o Berilo. O nosso tempo já está estourando. Um ótimo dia a todos e uma semana especial a todos os nossos ouvintes. Cacá. Eu queria salientar, eu fui alcoólatra, Adriano, e saindo de um bar eu tive um encontro com Jesus. Ele não tirou o copo da bebida da minha boca. Segundo aquilo que você falou, foi a minha própria vontade de não estar mais usando. Sim. Um abraço a todos os ouvintes e telenautas e até amanhã, se o Paizinho Celestial assim o permitir. Isso aí, Cacá. Adriano, o microfone é seu. Está aqui um cumprimento da Elza Toffoli, do Roseno, te cumprimentando, parabéns, você é um exemplo, né? E também eles dizem que quem ganhar a eleição que acabe com a saidinha de ladrões. O microfone é seu para suas despedidas, Adriano. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Nova Difusora e falar que é um tema bastante hoje oportuno por causa dessa nova geração de jovens que tem se perdido, né? No álcool e nas drogas. E tem meu Instagram lá, Adriano Martins Psico. E quem quiser me chamar para palestra, é tudo social, gente. Eu quero ajudar vidas, em igreja para jovens, ou qualquer outra situação, estou disponível para ajudar vocês a entender o vício do álcool e da droga e que tem sim oportunidade de a gente viver sem esse processo. Bom, mais uma vez, obrigado Berilo, obrigado Cacá Simeão, obrigado Adriano, e você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Um beijo no coração e até amanhã, se o Paizinho Celestial assim o permitir. Amém. Francisco Rossi, Francisco Rossi, Francisco Rossi, você. Lá, 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 lá.
Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. Nova Difusora, a mais potente. Essa vai longe. Alô, pessoal.